A tecnologia está cada vez mais presente no agronegócio, trazendo força e competitividade para o setor. A gente foi conhecer um dos exemplos desse movimento inovador aqui no estado. Lá na zona rural de Santa Rita, município da região metropolitana aqui da capital, uma agroindústria desenvolve um projeto inédito no Nordeste, com foco no melhoramento genético de plantas. O empreendimento aposta no cultivo de clones de cana-de-açúcar. A propriedade da usina foi escolhida pelo Centro de Tecnologia Canavieira, empresa líder global em ciência da cana-de-açúcar, para essa inovação no Nordeste, seja por meio de técnicas convencionais, da biotecnologia e do modo de plantio. Aqui existe um polo, né, da CTC, eles trabalham com novas variedades de cana-de-açúcar, fazendo com que outros clones, outras variedades sejam testadas aqui na região com o nosso clima, nosso solo, diferentes de clones e variedades lá do Sudeste, né? Isso garante longevidade, são clones ajustados para colheita, para clima, para solos diferentes, mas adaptados para a nossa região. Na Japungu, os processos de produção são praticamente os mesmos de outras agroindústrias. A cana chega e passa pela balança com preparo para moagem quando recebe água. Dali se extrai o bagaço que vai para o estoque, venda ou uso em ração animal. O caldo misto segue para a fermentação. Quando recebe a levedura, passa por processos de centrifugação, onde surge o que eles chamam de vinho, e segue para a destilação. A levedura é o ser vivo microscópico que a gente não enxerga, que faz a transformação da sacarose do açúcar em etanol. É esse bichinho aqui. A gente dá um trato nele com antibiótico, tira as bactérias desse sistema e retorna ele para o processo. É um processo contínuo. Está sempre chegando, fazendo um tratamento e retornando para o processo. Nas dornas da usina, a levedura consome todo o açúcar, transformando o caldo em etanol. A fermentação é contínua, então recebe todo o caldo da primeira dorna. Nessa dorna também vem a levedura junto. E essa levedura passa de uma dorna para outra junto com o caldo e ela consome todo o açúcar, transformando em etanol. Quando chega na última dorna, já não tem mais açúcar ou a quantidade de açúcar é irrecuperável. E esse etanol que está na última dorna, ele é centrifugado e aparece na forma de vinho, que é o etanol mais o substrato. E esse vinho é o elemento que vai para as colunas para se fazer álcool dele. A tecnologia também está presente nesses processos. A agroindústria tem uma peneira molecular que está sendo instalada e pode fazer álcool anidro sem produtos tóxicos. É um equipamento de ponta, foi projeto da ENG de São Paulo e qual é o objetivo dela? É fazer álcool anidro sem o desidratante, sem o ciclohexano, que é um produto tóxico, e consumindo menos vapor. Então, com essa peneira, a gente passou a fazer álcool anidro de qualidade, que tem outros nichos de mercado para venda, e passou também a ter uma sobra de vapor para utilizar essa sobra como venda de energia. Então ele tem basicamente dois objetivos grandes, que é a qualidade e mais um recurso financeiro para a empresa, que é um álcool de melhor qualidade. Hoje o álcool anidro que sai do normal, ele vai ser misturado com a gasolina, mas o álcool anidro que sai da peneira pode ser usado em bebidas, pode ser usado em perfumes e outros nichos de mercado que a diretoria encontre, porque o problema do álcool anidro normal, convencional, é o traço de ciclohexano que nele tem, que ele é um produto cancerígeno. Então, se você não tem ciclohexano e essa peneira não usa ciclohexano, é um processo mecânico, através de zeólita, esse álcool produzido é um álcool de excepcional qualidade. Com isso, sobra mais vapor para usar nas turbinas e gerar mais energia elétrica. Aí estamos montando a caldeira de 67 para, no futuro, trocar a turbina para uma turbina de 17 quilos, que hoje é de 42, para esse consumo específico cair de 7 para 5,8. E aí vai ser mais rentável ainda. Este ano vão ser gerados 15.000 kWh pela agroindústria. Japungu não depende de energia elétrica da concessionária. Hoje, se tiver uma falta de energia, um apagão, a Japungu continua rodando, porque os geradores delas é suficiente
para fazer a fábrica rodar. Desde o início do seu funcionamento, usa motor elétrico com 95% de eficiência. Que a turbina é quem faz o acionamento do gerador. A turbina é quem recebe o vapor, aciona as paletas, gera trabalho e faz o gerador rodar. O gerador, na verdade, é quem é o fornecedor de energia elétrica. Do outro lado da produção, parte do bagaço segue para as caldeiras produzirem vapor, levado por tubos geradores para as turbinas. 2 sistemas de turbinas, a gente tem uma turbina aqui de conta-pressão e tem uma turbina de condensação, os dois de 12.000 kW, ou seja, a gente tem 24.000 kWh de geração de energia instalada, só faz 15, ainda tem folga nos geradores para gerar mais energia. E a diferença básica é os consumos. O gerador de conta-pressão ele gera vapor para o processo, mas tem um consumo de 7 kg por kW. E o gerador de condensação ele não gera vapor de processo, mas tem um consumo de 4,5 kg de vapor por cada quilowatt gerado. A geração de energia elétrica serve para a irrigação do plantio, para acionar os motores e a iluminação da agroindústria. O excedente reforça a rede elétrica da concessionária. Depois da destilação, do vinho se extrai o etanol hidratado, onde sai a vinhaça usada como fertilizante em irrigação. Por safra, a Japungu Agroindústria processa 1,3 milhão de toneladas de cana-de-açúcar. A safra vai de julho a abril e dura até 270 dias. Isso dá em torno de 145 mil toneladas por mês. Da cana que entra, 30% são de bagaço. A gente utiliza por ano aproximadamente 350 mil toneladas de bagaço, que é gerado a partir da cana, e esse bagaço é quem faz gerar o vapor para rodar as turbinas e as turbinas rodarem um gerador para produzir energia. A usina produz 105 milhões de litros de etanol por ano, 65% do álcool anidro e o restante hidratado. O etanol anidro é utilizado na fabricação de tintas, vernizes, solventes, bebidas destiladas, entre outros produtos. Já o etanol hidratado é utilizado como combustível no Brasil desde o fim da década de 70. O excedente de bagaço é vendido para o uso em avicultura. É utilizado, por exemplo, na chamada cama de galinha. Diretamente, a agroindústria emprega 300 pessoas. No campo, são mais ou menos 2.000 empregados. Na entre-safra, os funcionários da usina fazem a manutenção de todos os equipamentos. Fagner explica que a agroindústria usa tecnologia de irrigação por gotejamento. Isso leva a água diretamente às raízes da planta. 1/4 de toda a área da propriedade é atendido por gotejamento. O polo tem menos de 1 ano de instalado e as novas variedades que vão sair dos clones serão testadas a partir da nova colheita. Quando a safra terminar este mês, será avaliada a qualidade das novas variedades. Só então elas podem ir para o mercado. A gente está colhendo e tentando ver se teve melhorias, teve ganhos na região. E depois que a gente compilar todos os dados é que a gente vê a questão dos resultados, tanto de variedades como também de alguns experimentos que a gente tem aqui na usina. A gente busca sempre variedades mais responsivas para a questão de pragas, né? Broca, por exemplo, colheita, variedades que sejam mais eretas e também mais responsivas ao clima nosso aqui da região e com menos pluviosidade também, que é a questão da chuva. Uma peça mais charmosa que a outra. Tem lacinhos de cabelo, pulseiras, tudo para deixar a meninada no estilo. E tudo vem das mãos e da criatividade de Verusca e faz um sucesso danado com as clientes. Eu sempre tive o dom para artesanato, só que eu não sabia ainda verdadeiramente o que eu queria fazer. E eu comecei exatamente com acessórios para adulto e depois aí me veio a ideia de mudar o nicho e fazer os acessórios infantis. E esse aqui é o meu verdadeiro sonho. Esse é a minha realização. Eu sou feliz fazendo acessórios infantis. E foi um sucesso depois que você decidiu trabalhar com esse segmento, né? Com certeza. No início, ela trabalhava na informalidade, até que descobriu que poderia se tornar oficialmente uma mulher de negócio. E foi assim que, há 4 anos, Verusca se tornou uma microempreendedora individual. Eu decidi me formalizar pelas vantagens que a gente pode ter como MEI. Hoje eu posso emitir uma nota fiscal, não é isso? Eu também tenho uma vantagem que eu pago DAS, eu tenho a minha aposentadoria garantida,
né, pagando o DAS direitinho, todo mês a gente paga. E formalizar a sua empresa é a melhor coisa que existe. Você não pode ficar na informalidade. E o MEI, ele nos dá essa garantia, tá, de hoje você ter uma empresa formalizada. Para ser um MEI, os critérios são simples. O faturamento anual do negócio tem que ser de no máximo R$ 81 mil, ou aproximadamente R$ 6.700 por mês. Além disso, o trabalhador não pode ser sócio de outra empresa e pode ter apenas um empregado. Os microempreendedores individuais respondem hoje, em média, por 90% dos negócios da Paraíba. Em todo o estado, já são cerca de 190 mil. São pessoas como Verusca que atuavam na informalidade ou que decidiram empreender para ter uma fonte de renda. O número de MEIs não para de crescer aqui no estado. Só entre os anos de 2019 e 2021, 51 mil paraibanos se formalizaram. Uma das grandes vantagens é a cidadania empresarial, é onde aquele empreendedor, da qual ele informal, às vezes ele não consegue efetuar uma negociação com uma empresa privada ou com uma empresa pública, né? Então, com o CNPJ, ele consegue essa negociação. Também tem a questão da cidadania, a questão da previdência social. Então, muitos dos empreendedores, a renda é do trabalho diário. Então, assim, ele contribuindo, ele vai garantir não só a aposentadoria, mas também, caso tenha algum problema de saúde, está também resguardado pela Previdência. Tem também a questão de linhas de financiamento. Então, para o MEI, existem algumas linhas de financiamento específicas para o microempreendedor individual. O MEI abrange negócios relacionados ao comércio, serviço e indústria. Os impostos e a contribuição previdenciária vêm num só documento, o DAS, que varia entre R$ 61,60 e R$ 66,60 mensais. Uma facilidade que também é encontrada na hora de se formalizar. Ele se formalizando, ele consegue ampliar o seu serviço, o seu mercado, com a questão da cidadania empresarial através do MEI. Através do MEI, Verusca teve acesso ao crédito e está prestes a realizar o maior sonho como empreendedora. Eu sempre tive um sonho de abrir uma loja, um local que tivesse a minha marca, o meu nome, cada toque meu. E o MEI, ele transformou isso na minha vida e está sendo benéfico para mim. Eu hoje estou terminando de montar um box, né? E tudo isso eu agradeço a ser MEI, porque se eu não fosse MEI eu não teria conseguido. Último intervalo e na volta tem gastronomia. Aprenda os segredos do preparo da rabada, prato tradicional da culinária brasileira. Não sai daí que eu volto rapidinho com essa receita.